Análise agora deste debate, mas também da entrevista de André Ventura aqui no 360, na RTP3. Estão connosco Filipe Luís, Eduardo Pereira Correia e Carlos Jalali. A todos muito boa noite e obrigado por estarem no 360. Filipe, o melhor e o pior em relação a este debate para os dois candidatos, na tua opinião? Então, começamos talvez pelo Paulo Raimundo, em que eu acho que o melhor é a grande evolução que ele fez relativamente aos debates do ano passado. Está muito solto, muito descontraído, muito seguro e muito preparado. E tem piada, ainda por cima, tem sentido de humor. E isso passa bastante no debate. Portanto, ele aqui teve bem, quando foi atacado com o modelo, quando disse já, quer dizer, tipo, vem o Rui Rocha já com a cartilha, e depois ele falou da cartilha, com a cassete, Venezuela, Cuba, etc., pronto, chamando muito previsível ao seu adversário, independentemente da razão que o seu adversário tenha sobre realmente o falhanço do modelo. Já vamos depois aí mais ao pormenor, Depois, essa é a parte melhor é uma dele, parte melhor. Há uma parte boa também, que é quando ele confronta Rui Rocha com os benefícios da privatização dos CTT. Rui Rocha não responde. E tinha aqui uma outra no melhor, mas pronto, estas são as... Há aqui uma outra que é... Há aqui na história da habitação há aqui um empate, mas pronto. O pior realmente é ele encostado quando diz que há um falhanço do liberalismo por causa da habitação, é encostado com a sua contradição. Houve um falhanço do modelo que o PCP defende realmente a nível global. E, portanto, aí foi bem apanhado, embora tenha reagido bem, com humor. E pronto, basicamente era isto. Rui Rocha, temos aqui algumas... Esta parte já disse, em que apanhou o Paulo Raimundo na sua contradição, no falhanço do modelo. Depois está aqui uma frase forte: lucros privados, prejuízos privados, que é o que a Iniciativa Liberal diz defender para o setor da banca, e, portanto, não teria enterrado dinheiro dos contribuintes na banca. Não sabemos, é um facto indemonstrável, mas pelo menos está aqui esta frase forte. Depois tem aqui uma parte boa quando falo dos impostos que encarecem a habitação, a construção, e que, portanto, desincentiva, ele demonstra bem como isso desincentiva a construção a preços moderados, a preços médios. E no pior? No pior está quando não consegue explicar esta redução de impostos de 6.250 milhões de euros. É muito dinheiro. E não é nem o que se gastou na IFASEC, nem na CTP, nem na TAP que cobrem este valor. E depois fala-se genericamente de prejuízos sem concretizar. Isto é uma medida que custa muito dinheiro e que a Iniciativa Liberal não consegue explicá-la bem. E a outra é o seu modelo de saúde entra em contradição com as próprias ideias liberais, que é quando se põe um setor privado dependente do financiamento do Estado, que é o que, no fundo, que defende a Iniciativa Liberal para integrar o setor privado a prestar serviços de SNS. Primeiro está a sobrevalorizar a capacidade instalada dos privados. E depois está a fazer depender estes privados de financiamentos do Estado. Isso é em contradição com o liberalismo, não é? Já volto a ti nessa parte também, mas porque este arranque é sempre um pouco mais sucinto, o melhor e o pior para cada um dos dois candidatos. Eu vou já agarrar naquilo que o Filipe estava a falar, do Rui Rocha. Eu acho que o melhor foi mesmo no contraste ideológico que ele tem com Paulo Raimundo. Ele faz um enquadramento ideológico muito direto, não só na questão da referência à Cuba e à Venezuela, que lhe saiu mal, porque o Paulo Raimundo estava já à espera e teve uma boa resposta, mas sobretudo naquilo que é o custo das nacionalizações, ao qual o Paulo Raimundo depois não consegue responder e não rebateu, e eu aí acho que ele esteve bem. E sobretudo nesta punchline que ele lança de lucros privados, prejuízos privados, eu aí penso que ele esteve muito bem. O pior é o exemplo da ADSE, eu concordo com o que o Filipe estava a dizer. A ADSE é criada como um sistema maioritário e que está hoje desajustada à realidade, ou seja, tornou-se muito mais cara, por exemplo, do que alguns seguros privados e, portanto, vindo este exemplo por parte da Iniciativa Liberal é muito estranho e nós podemos aqui falar um bocadinho mais sobre ele, mas é desajustado. Já percebi que é um querem os dois... Sobre o Paulo Raimundo, o melhor foi mesmo no âmbito da comunicação política. Eu acho que ele está mais solto, tem mais empatia política, tem mais comunicação, ou seja, vê-se que ele está mais à vontade e muito diferente daquilo que era a imagem que ele tinha nas últimas eleições. O pior, sim, mais experiente, mas não só. Acho que ele tem mesmo um discurso um bocadinho diferente. O pior é ainda
aquela tentativa ainda de manter um discurso obtuso e uma dificuldade em adaptar o discurso político do PCP aos tempos modernos. Ou seja, continua ainda a falar em luta de classe, em nacionalizações, e isto tudo ainda é muito complicado e depois percebe-se porque é que o PCP vem reduzindo nas sondagens, porque continua a falar em algo que é muito pouco representado ainda hoje no nosso país. Carlos Jalali, sei que não quer destacar o melhor e o pior de cada candidato. Pedia-lhe então um breve comentário, para já, nesta primeira intervenção, sobre como viu este debate e depois vamos para uma análise mais fina. Um debate serve para esclarecer as posições dos diferentes candidatos e este foi um debate que permitiu esclarecer essas posições. Tivemos aqui duas posições ideologicamente muito distintas, mas onde tanto Rui Rocha como Paulo Raimundo conseguiram explicar como é que essas posições ideológicas se traduzem em áreas setoriais muito concretas, habitação, saúde, apresentando aqui visões diametralmente opostas um do outro. Neste contexto, há uma dimensão que se torna particularmente relevante salientar, que é o facto de tanto Rui Rocha como Paulo Raimundo serem líderes de partidos que nunca vão ter a oportunidade de concretizar plenamente o seu programa eleitoral. Nenhum nem outro vai liderar o governo. E, portanto, este debate serve também para informar os cidadãos de partidos que esperam influenciar a partir de fora, ou eventualmente, no caso da IEL, a partir de dentro de uma coligação com a AD, ou de uma cooperação governamental de tipo geringonça para o PCP, uma governação que será liderada pelo PSD ou pelo PS. E, portanto, é interessante também para percebermos que dinâmicas podem surgir num Parlamento que dificilmente terá uma maioria absoluta de um desses partidos e onde pequenos partidos como a IEL e como a PC podem ter alguma voz e podemos perceber o ângulo a partir do qual procurarão influenciar as políticas públicas numa próxima legislatura. Aliás, há aqui um momento em que Rui Rocha acusa Paulo Raimundo do seu passado, fala da geringonça e ele diz faríamos o mesmo hoje. Vamos começar talvez pela saúde, porque já percebi que foi o tema que vocês também mais destacaram. Rui Rocha defende um sistema em que o utente escolhe se quer ir ao privado, ao social ou ao público. E Paulo Raimundo diz que isso é a lei da selva. Bom, quer dizer, há posições defensáveis de ambos os lados. O que eu aqui estava a tentar explicar é que, de facto, para já, esta ideia de as pessoas podem escolher, tudo bem, teoricamente é verdade, mas acho que se sobrevaloriza muito a capacidade instalada dos privados em Portugal. Ou seja, como se fossem o remédio para resolver os problemas do SNS se forem integrados e tiverem um tratamento ou uma atitude do Estado e um financiamento do Estado equivalente. Não é assim. A realidade é ao contrário. Isto tende, e espera-se muito nas urgências dos privados, já hoje em dia, não é? Mas isto tende a alastrar um certo caos que se vive no SNS ao setor privado. Basicamente, se for bar aberto, digamos assim, alastra-se o caos do SNS ao setor privado e a iniciativa liberal e, enfim, a direita portuguesa não é suficientemente confrontada com essa realidade. Quer dizer, o que é que aconteceria? E depois, também, é tal coisa que é, isto significa financiar o setor privado. De onde é que vem esse financiamento? Do Estado. Então, mas as ideias liberais defendem a iniciativa privada e com um Estado mínimo, quer dizer, não é o Estado que tem que financiar a iniciativa privada. Isso é, pelo menos, o beabá do liberalismo, como ele é entendido, do liberalismo económico. E, portanto, é uma contradição que dificilmente é explicável. Depois, também é verdade que Paulo Raimundo, enfim, justificou-se, disse que chumbou um orçamento, ou seja, a geringonça não durou os 8 anos, não é? E para o PCP durou muito menos tempo. E realmente ele chumbou um orçamento de Estado. Entre outras coisas, havia ali as questões também das leis laborais. Mas, entre outras coisas, por o PS não estar a aplicar o programa que o PCP defendia para a saúde. Portanto, puxou desses galões e, portanto, não se pode fazer uma amálgama daqueles 8 anos com a geringonça. Agora, Paulo Raimundo também diz que é preciso mais gente, mais médicos, mais enfermeiros, mais gente a trabalhar no SNS.
E também é preciso dinheiro para isso. E não é aquilo que o Estado hoje em dia está a dar aos privados que vai resolver essa situação ou atrair mais gente para o SNS. E, portanto, há aqui não há nenhuma solução de chave na mão, nem soluções mágicas para resolver o problema do SNS assim rapidamente. E aí Paulo Raimundo também não consegue defender completamente a sua dama, pelo menos de uma forma credível ou execuível, assim, de um passo de mágica. Não é possível, não é? Eduardo, houve também muita conversa sobre as PPP, em particular em Braga. Foi é verdade. Eu acho que este debate, se nós olharmos um bocadinho, é provavelmente aquele que tem uma maior distância ideológica. Ou seja, nós estamos aqui quase nos antípodas entre um e o outro. De um lado, a iniciativa liberal, que defende a visão do Estado mínimo, não é? E depois de redução de impostos e liberdade económica como motor de desenvolvimento, e por outro lado a CDU, que depois ainda mantém a sua linha na defesa da intervenção do Estado, prestação de serviços públicos, valorização dos trabalhadores, etc. E eu acho que na questão da saúde foi muito claro. Aquilo que me estranhou mais foi ver a posição de iniciativa liberal na defesa do modelo ADSE. Porque o modelo da ADSE era um modelo funcional, logo no princípio do SNS, e foi um modelo que foi bastante elogiado e um modelo funcional, efetivamente, do nosso Estado. A verdade é que hoje a ADSE está desajustada, a realidade da ADSE está desajustada à realidade atual, isto é, como eu estava a explicar logo no princípio, a ADSE tornou-se hoje mais cara do que muitos seguros privados. Ela muitas vezes também não é obrigatória, portanto é de uma capacidade de cada funcionário público poder escolher ou não. E os beneficiários acabam por sentir-se penalizados pelos descontos que fizeram, pelo custo que tiveram nos seus descontos e que depois não têm esse serviço. A ideia de poder compensar a ADSE com o princípio dos privados é colocar o Estado novamente a financiar os dois. E aí Paulo Raimundo está muito bem quando diz, bom, mas o Estado então assim vai financiar não só o público como vai financiar o privado. Portanto, eu acho que essa parte não calhou muito bem a Rui Rocha a explicar. Mas, na realidade, sobre estas questões, e eu gostava de ir também à questão da habitação, porque foi outro facto que eles discutiram bastante, é verdadeiramente um choque de visões, isto é, há um partido que olha para o futuro com uma ideia diferente, isto é, com um foco na inovação, muitas vezes ainda com ideias antigas, mas tentando fazer uma inovação baseada no mercado, e depois há um outro que continua a valorizar ideias do passado, ainda com luta ideológica, que é uma coisa que me faz alguma confusão, colocando uma centralidade enorme no Estado. Há uma coisa que eu estava a ouvir agora aqui que é verdade, que é, este é um debate sem zonas cinzentas. Isto é, foi um debate claro, eles assumiram cada um muito bem as suas posições, e isso num debate político é sempre saudável. O que me parece é que, efetivamente, eles estão nos antípodas, ou seja, das posições políticas. É um debate, Carlos Jalali, é um debate muito ideológico, e isso fica muito claro. Sim, um debate muito ideológico, mas com uma componente que eu acho que é interessante, que é a tradução desses princípios ideológicos para problemas concretos que temos em Portugal, a questão da habitação, a questão da saúde. Podemos concordar ou não com aquilo que é essa aplicação ideológica dos modelos de um ou de outro partido, mas há aqui um esforço, quer de Rui Rocha, quer de Paulo Raimundo, em traduzir as implicações daquilo que defendem. Portanto, não se centrou num mero debate ideológico. Houve aqui momentos onde isso aconteceu, debate sobre o passado histórico do comunismo e depois em resposta de Paulo Raimundo face ao liberalismo, mas essa parte mais centrada nos problemas acho que é interessante porque, no fundo, no essencial, remete para duas visões muito contrastantes daquilo que são rumos para Portugal no próximo ciclo político. Eu não me atrevo a dizer que vai ser de 4 anos, porque as legislaturas atualmente duram cada vez menos tempo, mas no próximo ciclo político certamente esse debate estará presente. Porquê? Porque, apesar de não serem estes os partidos que vão liderar o próximo governo, sabemos que as posições de PS e AD são influenciadas pelas posições dos partidos que estão à sua esquerda e à sua direita, respectivamente. E, nesse aspecto, acho que foi um debate que foi interessante. Há uma parte aqui que, contudo, creio que é mais problemática, não é apenas neste debate, é em geral. É o facto de não haver um reconhecimento da complexidade dos problemas que enfrentamos. Quer um, quer outro apresentaram as suas posições como sendo, em larga medida, posições que podiam magicamente, rapidamente resolver os problemas na saúde, na habitação.
insular Portugal contra aquilo que está a acontecer a nível global, não é? A ideia de que, não, se nós fizermos as coisas bem, podemos nos proteger daquilo que está a acontecer a nível internacional. Isso não creio que seja algo que deva fazer parte de um discurso de um político que está a informar corretamente os cidadãos. Os problemas são problemas muito complexos e os políticos têm que encarar e reconhecer essa complexidade. É algo a que já estamos habituados em tempo de campanha, quando se chega muitas vezes às contas quanto é que custa fazer uma coisa ou outra, ou as opções, há sempre mais dificuldade em chegar a essa discussão. Eu gostava de ouvir também sobre a entrevista que tivemos hoje aqui na RTP3 a André Ventura. Filipe, começava por ti. A certa altura, um discurso, eu imagino, a tentar chegar a mais eleitorado, um discurso virado para os pensionistas, a falar até de uma taxa de solidariedade para os bancos e petrolíferas. Medida de esquerda? Medida de esquerda. Sim. Ou seja, André Ventura tenta alargar a quem pode chegar. Não é? Sim, e até teve bastante, apesar de na primeira resposta ter conseguido meter a martelo Luís Montenegro e imigrantes, não é? Que não tinha nada a ver com a pergunta, mas ele alargou realmente o espectro. Não veio com a cassete da segurança da imigração descontrolada e desses temas que têm sido dominantes no seu discurso e tentou outros segmentos de mercado, digamos assim, eleitoral. Aqui tem forte importância aos pensionistas, que já desde o ano passado, que eu tive aqui a comentar debates no ano passado e campanha eleitoral, era a caça ao pensionista. E a caça ao pensionista que tinha sido, que era uma cotada, utilizando ainda a linguagem cinegética do Partido Socialista. Pois, mas isso pode estar a mudar, porque houve medidas fortes do PSD, houve no ano passado aquela declaração do Luís Montenegro que o PSD iria fazer as pazes com os pensionistas e meteram-se outros partidos ao barulho e André Ventura aposta fortemente nesse mercado e tem uma medida que já foi avaliada no seu custo e considerada absolutamente irrealista para os pensionistas, que ele mantém e que diz que vai buscar esse dinheiro a desperdícios de 1.000 milhões, que não se sabe como é que ele chega a este número, é um número tirado para o ar, em alguns ministérios, corrupção de 18 mil milhões, outro número tirado para o ar, que como se a corrupção pudesse ser cobrada no dia seguinte, chega André Ventura a ser Primeiro-Ministro e ia buscar 200 milhões de repente à corrupção. A corrupção, eu recordo, aliás, tem aquela medida de confisco dos bens dos corruptos. Mas quais corruptos? Eu recordo que só é corrupto a pessoa depois de julgamento transitado em julgado. E, portanto, não se vai confiscar nada enquanto a pessoa não for culpada, não é? E isso chega a 18 mil milhões de euros, mas como é que de repente vai financiar uma medida que é de curto prazo com ir buscar dinheiro? Mesmo que houvesse um forte decréscimo dos níveis de corrupção em Portugal, que aliás são bastante exagerados por este tipo de partidos, não seria erradicada e, portanto, isto é um número completamente aleatório e atirado para o ar. E, portanto, não vai buscar dinheiro nenhum para aquela medida. E depois, e aos pensionistas e Luís Montenegro. E acaba com Luís Montenegro, o ataque cerrado a Luís Montenegro, sem, no entanto, continuar a não fechar definitivamente a porta se as explicações de Montenegro forem credíveis. E são credíveis, não se sabe com que critério. Se o critério for o Chega a entrar no governo, provavelmente Luís Montenegro não precisa de dar muitas explicações que vão ser consideradas credíveis. Ficará sempre dependente dele aceitar ou não essas explicações, independentemente das explicações que forem dadas. Foi também curioso quando lhe foi perguntado quem é que são os principais adversários, ele dizer que é a esquerda a nível ideológico, mas também o governo de Montenegro. Não é? É verdade. Por acaso, eu aqui discordo um bocado com o que diz o Filipe. Eu acho que a parte do ataque direto a Montenegro foi provavelmente das partes que correu melhor a André Ventura. André Ventura é dos poucos políticos que pode se candidatar a Primeiro-Ministro e dizer aquilo que disse hoje. Isto é, fazer as acusações diretas ao Primeiro-Ministro e fez uma acusação forte. Mas também porque sabe que não há qualquer possibilidade de um entendimento com Luís Montenegro, não? Ele não diz isso. Pois é, sim, não o disse, mas sabe. Aliás, ele veio dizer... O que eu disse foi isso. Ele não disse isso, mas não disse que lhe saiu mal. Não. Ataca Montenegro. O que eu digo é que ele não diz isso. O que eu digo é que eu acho que lhe saiu mesmo bem. Ou seja, ele tem a capacidade de ser dos poucos políticos que pode fazer aquela explanação como ele fez. Ele atirou ali uns números que nós não percebemos muito bem, a história dos 5 mil, 15 mil. Depois 15 mil... Pronto, não percebemos muito bem onde é que ele vai buscar os números, mas ele faz esse ataque, faz o ataque à casa, faz o ataque ao botão, ou seja, ele faz os ataques todos diretamente. E Nuno Santos não o vai poder fazer, como é óbvio. Portanto, nesses
espaço, eu acho que ele esteve bem. Agora, entre aquilo que é o som e a fúria do discurso de André Ventura, acho que ainda foi o que lhe correu melhor. No entanto, acho que sempre a sua política tem funcionado melhor na reação do que nas propostas. Nas propostas ele está mal. Continua com o combate à corrupção sem medidas nem dados concretos, uma judicialização da política, e esse continua a ser o seu discurso sempre, e agora tem usado nos últimos tempos, mais ou menos a meio de todos os debates, a tentativa de vitimização. Pronto. E aí é uma tentativa clássica dos partidos populistas, é normal transformar qualquer crítica legítima numa tentativa de silenciar aquilo que é o discurso e que o partido é o único representante dessa voz. Portanto, é uma tentativa que ele faz e tem feito isso em quase todos os discursos. Agora, ouvir politicamente, ao nível ideológico, André Ventura, é a mesma coisa que ver uma tese muito mal defendida. Quer dizer, há muita confiança, mas depois há pouca sustentação e acaba por ser um vendedor de sonhos, quase. O que me leva a esta pergunta ao Carlos Jalali, quando lhe é questionado sobre qual é a inspiração política que ele tem, ele fala em Ronald Reagan, antigo presidente dos Estados Unidos da América, e também em Salgueiro Maia. Sim, e esse é um ponto interessante na associação que faz, primeiro ao 25 de Abril, com Salgueiro Maia, mas depois ao 25 de Novembro, não é? E, portanto, de certa forma, relembrando aquilo que é a posição histórica do Chega em relação ao 25 de Abril e ao processo revolucionário. A referência a Ronald Reagan acaba por ser uma referência a uma figura que na direita internacional é relativamente consensual, embora suspeito que Ronald Reagan não veria com muito agrado algumas das propostas que André Ventura apresentou na entrevista, como, por exemplo, o aumento do rendimento dos pensionistas, entre outros. E, portanto, essa inspiração será, porventura, mais simbólica do que em termos de políticas públicas concretas que André Ventura apresentou na entrevista. Com esta impressão que não há, ou seja, não há uma ideologia muito concreta, é um pouco disparar para todos os lados, ou não? Essa é uma característica dos partidos populistas de direita radical. O populismo é visto como uma ideologia pouco espessa, pouco densa e que se depois acopla a outras dimensões ideológicas. E para um partido que está a tentar penetrar o sistema partidário, como é o caso do Chega, o que vemos é um posicionamento que vai oscilando consoante aquilo que são os temas que considera que permitem capitalizar e gerar fricção dentro do sistema partidário existente. E isso é muito evidente com o caso da imigração, que com o tema da imigração. O tema da imigração é politizado pelo Chega, o Chega capitaliza com essa politização, os outros partidos agora já reagem a esse tema e isso, porventura, explica porque é que o Chega já não aborda tanto o tema da imigração e começa a enverdar por outros temas, até porque já afirmou a sua posição em relação a esse tema. O que vemos nesta entrevista é um Chega que tenta ser um partido catch-all, um partido que tenta apelar a todos os eleitores. Refere no início políticas para os jovens, depois de seguida políticas para os pensionistas, numa população, e é importante relembrar, muito envelhecida em Portugal e um eleitorado muito envelhecido em Portugal, e claramente com a tentativa de mobilizar o máximo de eleitorado. A grande questão é até que ponto é que as propostas e as contas e a forma de financiar estas propostas que André Ventura apresenta são vistas como credíveis pelos eleitores. Carlos Jalali, Filipe Luís e Eduardo Pereira Correia, a todos, muito obrigado por terem estado connosco aqui no 307 esta noite.